Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim da Manhã aqui no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Loranzon e a gente se vê logo depois da vinheta. É isso aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Boletim da Manhã no canal Terça Livre. Meu nome é Ítalo Loranzon. Antes de mais nada, peço para que vocês deixem o like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. E se você não é inscrito no canal também, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado aqui de dois cavalheiros, Sr. Sepúlveda e Alan dos Santos. Bom dia, Sr. Sepúlveda, como é que vai, senhor? Bom dia, Ítalo, bom dia, Alan, bom dia a todos que estão aqui no Boletim da Manhã. Uma alegria poder fazer esse programa com esses dois ilustres aí. Bom dia, Alan. Bom dia, Sr. Sepúlveda, bom dia, Ítalo, bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Tem gente que já está começando a fazer a comidinha aí e assistindo aqui ao Terça Livre nessa volta de feriado, volta do dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu ainda tô meio amarelo aqui, que eu tô tentando acertar as cores da câmera aqui, mas o Ítalo é impaciente, então vamos... Não, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Deixa assim mesmo. Vamos seguir então. O pessoal tá falando aqui, tá perguntando aqui do Max, né? Cadê o menino Max? O Max, como vocês devem saber, hoje é o lançamento da edição nova da revista, né? Então, de terça-feira, como a edição da revista é feita na segunda-feira até de madrugada, né? O Max normalmente vira a madrugada, coitado, né? Ele vira a madrugada fazendo a nossa edição e na terça-feira de manhã a gente libera ele, tá bom? Então todas as terças-feiras vai ser o Boletim da Manhã vai ser capitaneado aqui comigo, junto com o Alan e com a presença aqui do Sr. Sepúlveda, tá? Então só para pode falar, Sr. Sepúlveda. Ítalo, já que o Alan fez assim referência ao feriado Nossa Senhora Aparecida, deixa só fazer aqui uma observação. Eu estava indo de carro para Aparecida 2 dias antes e uma coisa que me impressionou muito, apesar de todo o terrorismo, de tudo que foi feito, a quantidade de peregrinos que estava caminhando rumo à Aparecida. Apesar dos terrorismos fica em casa, não sei quantos, a quantidade... Exatamente, aconteceu no Pará também. Exato. Isso acho que era uma nota que a gente devia dar aqui, porque ali achei... Sabe que aquilo era tocante? Você passar ali assim, ver aquelas pessoas de várias idades, porque havia pessoas bem mais velhas assim caminhando, havia de todas as idades, e você pensar o seguinte, cada pessoa dessas tem uma vida, tem o que é que ela vai lá fazer? Vai agradecer, vai pedir, vai... Enfim, quantas coisas, né? E isso é muito tocante. E você vê ali um sinal de que o Brasil tem uma proteção muito, muito grande. Perfeitamente, com certeza mesmo. Aliás, isso vai ser tema de uma notícia aqui do nossa pauta de hoje, né? Que parece, né, de repente, a OMS descobriu que o lockdown não funciona, né? Aí, lógico, retroativamente ela disse que nunca falou pra fazer. Certo. É sempre assim, né? É sempre assim, modus operandi do PT. Pode falar, Alan. Tem outro fator que eu gostaria de lembrar que ocorreu na data de Nossa Senhora Aparecida, né? Quando ainda não era feriado nacional, o dia de Nossa Senhora Aparecida já era feriado em Brasília. E foi exatamente nesse feriado que o Geisel deu o golpe no General Frota. Só atualizar um pouco o pessoal. O General Frota era o ministro do Exército e estava ciente que o Geisel, General Geisel, que estava à frente do país, estava afagando demais os comunistas e sendo muito próximo, amigo inclusive dos comunistas, e vendo que tudo que ele estava fazendo era para deixar que os comunistas ganhassem mais espaço. Então General Frota, ele escreve tudo isso no seu livro. Ele queria a privatização das estatais, ele era contra o retorno dos comunistas que estavam no exílio, e ele ainda queria um trabalho melhor
para poder caçar os próprios comunistas que estavam dentro do exército brasileiro. Não sou eu que estou falando isso, é o general Silvio Frota. Isso está no livro dele. E ele tomou um golpe, né? Porque ele ia, na verdade, dar um golpe no Geisel. Mas o Geisel aproveitou o feriado, que ele não poderia convocar a tropa, e o exonerou. Olha aí. É bom lembrar dessas datas aí. Pois é, muito importante resgatar esses pequenos fatos, né? Porque a gente passa do regime militar, a gente aprende na escola, quando fala alguma coisa mais... a gente aprende a coisa batida, né? Começou em 64, aí depois teve a democracia. Exato. E no meio tempo teve repressão e censura. É isso que a gente aprende, é isso que eu ouvi na escola. Claro. E meu professor, e olha que meu professor de história nem era de esquerda, hein? Era excelente professor de história. Mas óbvio que tava ali no meio, né? Foi formado naquele caldo, né? Que a gente já conhece já, né? Então é muito importante a gente resgatar de fato esses fatos históricos. Vamos falar um pouquinho. Alguém perguntou aqui, Alexandre Frota. É Silvio Frota. Silvio Frota. General Silvio Frota, Samuel Batista. E o livro é Ideais Traídos. Sim, exatamente. Exato. Vamos seguindo então com a nossa pauta? Vamos passar para a pauta, né? Melhor dizendo, né? Sim. Marco Aurélio mandou soltar... Olha só isso aqui, gente. Tente não estragar o seu dia com essa notícia, tá? Marco Aurélio mandou soltar quase 80 presos usando o mesmo critério do caso André do Rap. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concedeu neste ano pelo menos 79 pedidos de soltura com base no trecho do pacote anticrime que trata das prisões preventivas. O entendimento usado foi o mesmo que beneficiou o traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. O levantamento feito pelo G1 leva em conta apenas decisões publicadas pelo STF, o que exclui processos em segredo de justiça. O número de pessoas beneficiadas pode ser ainda maior, já que um mesmo habeas corpus pode beneficiar mais de um preso. Em todas essas decisões, Marco Aurélio Mello se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi alterado em janeiro a partir da lei do pacote anticrime. O texto prevê que, quando uma prisão preventiva não é reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável, ela se torna ilegal. Aqui, meus caros, eu quero ouvir muitos dois aí sobre isso, mas me parece ser um caso clássico de uso e abuso, né? Porque o que nós temos aqui é um trecho da lei que de fato não é ruim, né? O que ele diz? Você, olha, se você prende preventivamente uma pessoa, né? Se a cada 90 dias a prisão não é reanalisada, né? Não há reanálise para ver se a prisão ela é cabível, né? A manutenção. Então a decisão se torna, a prisão se torna ilegal, é preciso a soltura, né? Só que isso é o uso, né? Isso é feito para evitar que pessoas inocentes fiquem ali amargando prisões preventivas aí, como acontece no Brasil, né? Prisões preventivas aí de 100, 200, 300 dias aí, às vezes extrapolando até o prazo de um ano, né? Sem nem sequer ter julgamento, nem sequer ter denúncia formal, etc. Então o cara lá acaba ficando ali na cadeia injustamente aí, por vários dias, né? Por quase mais de um ano, né? Esse é o uso, né? Só que nós temos o abuso desse dispositivo, né? Queria ouvir o Alan sobre isso. Ítalo, ontem eu já tinha discordado do Paulo Figueiredo numa conversa em privado, né? A gente estava discutindo e ontem ele chegou a comentar sobre isso, né? Que o Marco Aurélio Mello só cumpriu a lei e tal. E ele tá certo, né? O Paulo tá certo nesse aspecto, mas aí eu alertei ao Paulo uma coisa que no Brasil é impossível de debater, né? Porque o Brasil não vive numa normalidade jurídica, nem mesmo um resquício de normalidade jurídica, como em outros países. Quando alguma lei positiva salta aos olhos por uma consequência absurda que não foi contemplada anteriormente, é necessário fazer uso da razão humana. A lei, antes do texto, a lei é
o ditame da razão, a regra da razão, a imposição da razão humana. Quando você tem a letra da lei que pode ser manipulada, instrumentalizada de alguma maneira para algo que qualquer pessoa na face da Terra consegue ver que fere o bem comum, nesse caso a justiça, é evidente que você deve seguir a razão humana. O que aconteceu com o André do Rap, o que aconteceu com todos esses bandidos, longe de ser uma mera defesa da letra da lei para mantenimento do Estado Democrático de Direito, para que ninguém fique ao arbítrio da vontade, decidindo o que quer que seja dentro da nação, é uma canalice sem tamanho. O que o STF está fazendo hoje no Brasil não é apenas instrumentalizar leis e também, né, garantias constitucionais ao prazer, né, ao bel prazer dos clientes. Não é só isso. É muito grave o que o Brasil está vivendo nesse momento, porque você acaba olhando uma situação como essa, vendo um jurista, por exemplo, como o Rogério Greco, né? O Greco é um cara que você chega para ele e pergunta: Greco, qual é a solução legal que nós temos aqui? Ele fala: cara, não sei. Quando um jurista da estirpe e da altura do Rogério Greco, escreveu vários livros sobre direito penal, quando você olha para uma situação dessa e ele fala: eu não sei qual seria a saída, é a mesma resposta de outros juristas tão excelentes quanto ele. Você está diante de um impasse que não pode ser resolvido pela letra da lei. É a razão humana que vai ditar a regra. Essa frase, inclusive, que eu estou usando aqui, né, que a lei é um ditame da razão, ela é do século XIII. Porque é impossível que você consiga viver num ambiente onde a letra da regrinha ela vale mais do que a sua aplicação na realidade, mesmo ferindo a razão humana. Nenhum ser humano vive, nem sozinho você vai conseguir viver. Não é nem viver com os outros, nem sozinho. Que dirá com mais de uma pessoa na casa. Se você levar ao pé da letra, o que está escrito ali é o que tem que valer. Aí a situação piora, que é aí que se insere a gravidade brasileira, quando a letra da lei já não vale mais, ela vale menos, melhor dizendo, quando a letra da lei vale menos do que o próprio sentido literal daquele texto. Que é quando a vontade começa a instrumentalizar o que está escrito para ser aplicado ao bel prazer de outros instrumentos que vão sendo colocados no meio do caminho, tudo para detrimento da nação. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. A Dilma, quando foi julgada pela Suprema Corte, melhor dizendo, julgada pelo Senado, ratificado pela Suprema Corte, né, por um membro da Suprema Corte. Ela perdeu a presidência da República de acordo com a lei. E a lei dizia que ela perderia o cargo com os direitos políticos. Na época, quem estava fazendo isso simplesmente omitiu a preposição e ficou por isso mesmo. Ela só perdeu a presidência, não os direitos políticos. E logo em seguida, ela se candidatou acho que a senadora, não lembro, na época, em 2018, né? Ela se candidatou e perdeu graças ao abençoado povo de Minas Gerais. Mas por que você tem essas canalices no Brasil, onde a lei salta aos olhos? Assim, tá ali, ó. Tá ali. Eles fazem isso do jeito que eles querem, sem nenhum
receio de ver. Eles fazem isso sem medo de encontrar uma massa de pessoas inteligentes. Porque você só pode omitir uma preposição dessa, num julgamento desse, num caso grave como foi aquele da Dilma, quando você tem uma massa enorme de pessoas formadas à sombra de Paulo Freire, que vai falar, não tem problema não, importante ela sair, importante ela sair. Só que as pessoas não se dão conta que quem toma uma decisão equivocada dessa e não é punido, não vai parar. O Marco Aurélio Melo já tomou uma decisão incorreta em 2010 e ninguém fez nada. Aí ele tomou outra decisão, outras tantas decisões, mas a última, tão absurda quanto, ninguém fez nada. Aí ele tomou de novo e ninguém vai fazer nada. Por quê? Porque até compreender que o que ele está fazendo é canalice, juridicamente falando, vai demorar aí mais 500 anos para o Brasil poder considerar-se como um lugar que superou a vida a vida social de um índio. Entendeu? O Brasil ele está ainda buscando recuperar a vida civilizacional que ele tinha na época do Império Brasileiro. Desde o início dessa república, é golpe atrás de golpe, é rasgação de lei atrás de... Todo período tem alguém rasgando alguma coisa que é irracional, racional, né? Para implementação de alguma coisa irracional. Aí ninguém diz nada, entendeu? Você vai pegando a linha histórica do Brasil, é assim, entendeu? Acaba a monarquia e vem a república, rasga a razão humana. Alguém foi consultado? Não, beleza. Getúlio Vargas, rasga a razão humana. Tem alguém brabo? Não. Ah, ficou tempo demais, então sai o Getúlio. Aí República do Café com Leite. Aí daqui a pouco vem, vamos pular aqui algumas décadas, né? Aí você vem presidente recebendo um monte de chefe comunista, nego fica meio puto, pô, assim não vai dar não, vamos tentar aqui. Carlos Lacerda, dá uma ajuda na gente aqui de novo, né? Porque Carlos estava lá com os comunistas na época do Getúlio. Carlos, dá uma ajuda pra gente aqui agora, já que você agora se converteu ao cristianismo, você agora é católico, conservador, vem ajudar a gente aqui. O Carlos vai lá, ajuda, cria todo o movimento, aí os militares vão lá, tiram o cara do poder, é sempre rasgando a razão, não tem ninguém fazendo assim, ó, vamos fazer as coisas direitinha, fazer fundamento, parede, porta, janela, laje e teto. Enquanto a gente continuar costurando isso aí, igual aquela parte que Nosso Senhor fala, né? Não esqueci agora literal. Você lembra isso, Sepúlveda? Não costurei. É para não costurar um pano novo com um pano velho. Eu esqueci. Enquanto a gente continuar com isso aí, o nego vai soltar bandido, o nego vai rasgar a lei, vão chamar o presidente de genocida, ninguém vai ser penalizado, entendeu? Ninguém vai ser responsabilizado por isso. Aí se você chamar o ministro de cabeça de piroca, você é atentado contra a segurança e a lei nacional. Aí a Sarah Winter tem que continuar presa, o Oswaldo Eustáquio com dificuldade de locomoção, a Sarah Winter com dificuldade de locomoção, entendeu? Aí mantém-se 2 inquéritos absurdos que não tem pé nem cabeça, mas pode soltar bandido à vontade, que nem manifestação mais o pessoal vai fazer, porque pode acabar estragando a governabilidade pacífica tão querida, né? Pois é. Seu Sepúlveda? Olha, o Ítalo, eu sobre as considerações do Alan, eu gostaria de fazer umas considerações em cima. A primeira coisa é dizer o seguinte: eu não sou da área do direito, não sou, portanto, um entendido no direito, e ainda por cima ele estava aí citando penalistas, juristas, etc. Mas eu acho que há vários aspectos aqui que nós precisamos considerar. Primeiro, os mais óbvios que ele falou, é o seguinte: é um absurdo que a lei sirva ao caos, à desordem e ao crime. Isso é uma aberração. Quem é que pode imaginar que a lei
serve a essas coisas. Mas nós estamos nessas aberrações porque a lei não serve mais ao direito natural. Então, como a lei é positiva, depois tem teorias positivistas, depois como temos teorias em cima ainda mais graves. E eu só quero chamar a atenção aqui. Quando se fala das ideologias, das filosofias do direito, etc., muita gente boceja porque acha que isso não tem importância nenhuma. O que é isso? É teorias. Não é teorias. É em nome dessas teorias que nós estamos vendo, essas aberrações que nós estamos vendo. O Alan falou de uma outra coisa que eu acho muito importante, por exemplo, vão estudar os primeiros anos da vinda dos portugueses para aqui. A primeira coisa que os portugueses vão se preocupar é com a inserção dos índios na ordem legal. Respeitar os direitos deles, segundo a ordem natural. Ao contrário do que todo mundo diz, né? Mas essa é a grande preocupação logo no início. Os portugueses vieram com um direito e voltaram com o outro. Há um livro muito interessante, uma tese que foi premiada em Coimbra, do professor Ibsen Noronha, que trata exatamente sobre isso. Bom, agora, um outro aspecto que o Alan também... Só um acréscimo, se você puder. Tem um outro livro também, que é sobre os índios e a guerra, que está na nossa livraria, que é do... Me lembra o nome dele aí, Ítalo? Aquele... É um teólogo dominicano. Francisco de Escola de Salamanca. Hã? Francisco de Vitória. Francisco de Vitória. Isso, é isso aí, exato. Bom, agora outro aspecto também que o Alan diz aqui, que é também um aspecto geral, antes de depois eu ir ao aspecto concreto, é o seguinte. O Alan diz uma coisa que me parece, outro dia disse isso num programa. Eu sou um grande admirador do Brasil, grande. Sou um apaixonado por essa obra que é a obra, é uma cristandade que veio nas caravelas, não é? E aqui foi expandida de uma maneira extraordinária e hoje o Brasil é um grande símbolo para o mundo. Mas eu pergunto, eu digo uma coisa, há uma coisa que me deixa inconformado no Brasil, que é isso de ver que se comete uma aberração e a pessoa diz, não, deixa para lá, depois a gente dá um jeito. O deixa para lá e depois a gente dá um jeito vai nos afundando num caos tremendo. Por exemplo, você citou a Dilma aí, aconteceu aquilo na sessão em que o ministro Supremo rasgou a Constituição, tudo bem, deixa para lá que depois a gente vê. A Dilma foi acusada, tem não sei quantas investigações, crimes cometidos por ela, até agora ela não foi julgada pela famosa Lava Jato. Não foi apresentada denúncia contra ela, sei lá. Bom, agora eu queria ir aqui ao caso concreto, se me permitem. Porque mesmo pelo sistema legal atual e pelos dispositivos legais no momento em vigor no país, portanto, pela legislação atual, segundo a nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, a nota diz o seguinte, que no caso do traficante liberado, já condenado em 2 instâncias, tanto o juízo federal e o membro do Ministério Público de primeiro grau, quanto a Procuradoria Regional da República e o TRF da terceira região, já haviam justificado a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva. Depois ele diz o seguinte, que no âmbito da 5ª turma e da 6ª turma do STJ, já tinha sido estabelecido que a obrigação de revisar a manutenção da prisão, como falou aí mencionou o Ítalo, essa obrigação da revisão da prisão a cada 90 dias é imposta apenas ao juízo de primeiro grau. De forma que, proferida sentença ou acórdão, não mais existiria a obrigação de reavaliar periodicamente a renovação da segregação cautelar. Então, já essa história do 90 dias é contestável. Depois diz assim, imposto a registrar ainda que a inobservância do prazo de prisão preventiva... Bom, esse parágrafo não interessa.
Em posição até agora isolada, isso aqui é que é importante. O ministro Marco Aurélio Melo, do STF, vem compreendendo que, configurado o excesso do prazo de prisão, deve ser determinada a soltura do preso. Quando do julgamento do mérito desses casos, a primeira turma do STF tem refutado o argumento e vem caçando as liminares deferidas. Bom, portanto, nós temos o seguinte, nós temos um ministro que afronta individualmente, nas suas decisões individuais, o já estabelecido por uma turma do STF. E isso ainda é mais caótico, a meu ver, porque nós temos uma corte que tem uma turma, a turma decide que aquilo não é assim, e o ministro continua a dar cautelares no sentido contrário à decisão de mérito de uma turma do STF. Enfim, sou um leigo na matéria, mas como leigo e como um cidadão comum, acho isso um caos. Quer dizer que então em liminares, em decisões monocráticas, o ministro continua a afrontar a decisão de mérito de uma turma do STF? Que é isso? Depois o que é que acontece? Depois dele solto, vem outro ministro e tem que caçar a decisão dele, aí o sujeito já fugiu. Eu penso o seguinte, que a coisa mais grave de tudo isso é o caos jurídico, a anarquia legal, promovida pela Suprema Corte do país. E eu não sei como é que se pode dizer o seguinte, que há institucionalidade nisto, e que as instituições estão funcionando. Isto, para mim, é a anarquia legal promovida pela Suprema Corte do país. Enfim, pode ser que algum jurista venha e, com a competência de um jurista, refute o que eu estou dizendo, mas eu estou dando a percepção que, como cidadão comum, eu tenho. E lendo também, afinal de contas, também não sou um mentecapto para não entender a nota da Associação Nacional dos Procuradores da República. Não, mas isso é muito significativo, Sr. Sepúlveda, porque isso mostra um problema que já é endêmico no nosso ordenamento jurídico, que é esse negócio, essa coisa hermética, né, fechada, né? Tratam o direito como se fosse física quântica, né? Ou pior ainda, né? Trata o direito como se fosse um conhecimento iniciático, né? Só os iniciados acessam, né? Você que não tem aí seu bacharel, você que não tem aí sua carteirinha da OAB, você que não tem aí o seu carguinho aí desembargador ou qualquer coisa do tipo assim, você não tem condições sequer de começar a opinar a respeito, né? Eu tava discutindo uma vez com um rapaz, um advogadinho assim, né? E ele, um dos milhões que existe no Brasil. E ele virou pra mim, e eu falei pra ele assim, olha, esse inquérito aí do STF, né, falando sobre o inquérito do STF, esse inquérito aí é inconstitucional, né? A pergunta dele foi, é inconstitucional segundo quem? Eu disse, bom, aí danou-se, né? O que eu respondo pra isso? Não existe uma autoridade religiosa, não tem um papa, né, que possa infalivelmente dizer se é X ou Y, né? É de acordo com os olhos da minha cara. Se você não pode ver, o problema é seu, né? Ah, tá mudo. Desculpa, eu tinha colocado no mudo aqui. Tem um outro aspecto que é preocupante, que é o fato de que algumas coisas que são realizadas pelo STF foram ratificadas pelo Congresso Nacional, que não sairá responsabilizado por nada disso. Sim. É muito triste ver que o caos onde o Brasil está inserido, ele não tem o executivo como causa. É legislativo e judiciário. Ou seja, quem quer que diga para você que as instituições estão funcionando normalmente no Brasil é um desinformante ou um imbecil. Não importa quem seja. Dizer que não, tem alguns problemas, não, né?
As coisas não funcionam como a gente quer. Não, aqui a questão não é funcionar como a gente quer, é funcionar como num país normal. Dizer que as instituições funcionam no Brasil só pode ser um canalha, um desinformante, né, que é a mesma coisa, e um imbecil. Agora, óbvio, eu estou comparando o Brasil com países de democracias livres. Se você comparar o Brasil com a Venezuela, as nossas instituições estão, né, funcionando, com muitas aspas. Tem um trecho, Ítalo, bem interessante da Suma Teológica. Se você puder, vai gostar dessa comparação aqui. Que São Tomás de Aquino está tentando explicar por que os anjos não têm matéria, né? E ele fala que é compreensível que alguns padres da igreja, até Agostinho, né, falassem de termos equivocados ao falar sobre isso, dizendo que era compreensível porque, olha o exemplo que ele dá. Eu vou pegar 3 objetos aqui. O que São Tomás está falando aqui? Né? Que o homem, que é uma mescla de espírito com matéria, né? A alma, corpo e alma. Você tem Deus, que é nenhuma mescla de matéria, ato puro, né? E você tem um meio termo aqui, que são as substâncias separadas da matéria, já contemplados por Platão e Aristóteles, que o cristianismo mesmo chama de anjos, né? O próprio judaísmo chama também de mensageiros, que é o que quer dizer a palavra anjo. E aí, o São Tomás de Aquino, ele começa a argumentar dizendo o seguinte: daqui para cá, quando você tem que comparar, é muito fácil falar que não tem matéria. Agora, quando você compara daqui para cá, e você sabe que aqui tem matéria e aqui não tem, é razoável você imaginar alguma explicação verbal, ou seja, uma palavra que você utiliza, como, por exemplo, matéria espiritual, que é uma contradição em termos, mas é natural você imaginar alguma coisa entre aqui e aqui, porque falta meios para você poder dizer, por exemplo, não, que existe mescla de potência com ato nos anjos, que no caso é o conhecimento deles, que está em potência, blá, 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 blá. Eu não vou falar aqui que isso aqui é coisa de filosofia e teologia. Resumo da ópera. Quando você compara, né, entre Angola e Estados Unidos, o Brasil é o meio termo, e você fala assim, pô, a Angola está para o Brasil como o Brasil está para os Estados Unidos, né? Você fala assim, pô, está no meio termo aqui, nós está bem, né? Aqui não é zoado, que nem lá na Angola. Aqui não é zoado, né, igual na Venezuela. Aí, óbvio, o brasileiro olha para baixo, fala, pô, a gente tá bem zaço aqui, pô, tranquilão. Aí ele olha para cima, vê os Estados Unidos e fala assim, meu irmão, falta chão, hein? Falta chão. O problema, então, o problema tá num tweet do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que ele colocou esses dias. O telefone tocando. Peraí. O problema tá num tweet do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Ítalo, que eu vou ler aqui para vocês. Que eu coloquei lá no meu Instagram. Ele colocou assim: a situação regional é a seguinte: a Argentina segue firme implementando o modelo venezuelano. O Chile corre o risco de adotar uma constituição bolivariana. A Colômbia vê o narcotráfico reconquistando o poder. Como diria Spengler, otimismo é covardia. Esse é o tweet do Luiz Felipe. Eu acho que esse tweet é muito interessante. Agora, só há um pequeno detalhe que me parece que nessa comparação é boa essa comparação, mas é um pouco falha. É o seguinte: você está comparando coisas fixas. O homem será sempre o homem, o anjo será sempre o anjo, e Deus... Né, não, mas eu não usei esses termos para comparação. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é que o Brasil não está estático. O Brasil está caminhando como caminhou a Venezuela. Exato. A Venezuela tinha instituições, essas instituições foram funcionando
para consagrar uma ditadura e uma tirania. O Maduro acabou de fazer uma lei, agora é uma lei institucional, diante da Assembleia Nacional Constituinte, que lhe dá poderes absolutos. Isso foi uma caminhada. E as pessoas que foram deixando isso acontecer não queriam ver o extremo onde é que isso ia dar. Isso que os seus ministros do Supremo estão fazendo não é estático. Isso está levando o Brasil para uma grave crise, para uma crise institucional, do direito, da lei, da anarquia legal, do caos entre o executivo, o judiciário, o legislativo. Nós temos um indivíduo que preside a Câmara dos Deputados e que acha que é primeiro-ministro. Então, o que me alarma mais é que isso é uma marcha, não é? Eu sei que você pensa assim, mas, enfim, só estava dizendo que ali a comparação entre as três coisas é que nós estamos caminhando, né, dos Estados Unidos para Angola, digamos assim. É um perigo muito grande quando você não olha o que está acontecendo ao seu redor. É a velha história, assim, né? Aquele exemplo bem primário, né? Do sapo na água gelada que você esquenta, né? Exatamente. O Brasil caminha para essa direção, né? Ele não... E a causa, né? Ou seja, o que realmente pode modificar o cenário político brasileiro não é o executivo. O executivo está fazendo o seu papel, né? O que pode realmente transformar a situação brasileira é o judiciário, o Congresso de algum modo, mas o judiciário hoje é quem detém o poder de decidir o que é o que não é constitucional. Eu não vi ninguém fazer alarde, a não ser quem tem esse livro mesmo. Eu não vi ninguém fazer alarde, seu Sepúlveda, de uma decisão do plenário do Congresso Nacional que o STF chegou e falou assim, não, isso aqui não é constitucional, não. Que foi a questão do voto impresso. Claro. Ou seja, uma votação, né, na maior esfera legislativa da República Federal. Eu gosto de ficar falando esses nomezinhos bonitinhos, né? Porque dá para enganar pensando que não é prostíbulo, né? Então, assim, a maior esfera do legislativo da República Federativa do Brasil decide algo e aí o judiciário vai lá e fala assim, não. Isso aqui não é constitucional, não. Ítalo.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso boletim da manhã. Tivemos aí a pequena queda. Infelizmente, não conseguimos conservar a linha de transmissão anterior, né? Então, esse boletim vai estar dividido em dois, né? Esse aqui é a segunda parte, né? Espero que a última parte do boletim da manhã, né? Nós tínhamos acabado de comentar. Eu tava na verdade completando, né? Só o raciocínio. Né, eu tô ouvindo os dois, tá? Alan e Seu Sepúlveda. Vocês podem me ouvir? Agora voltou, tava girando. Perfeito. Bom, na verdade, curiosamente, caiu exatamente no momento que eu estava chamando comerciais, né? Então, esse aqui vai ser o segundo bloco do nosso boletim, tá bom? Vamos seguir então com a nossa pauta, pessoal? Seguir com a nossa pauta aqui. Eu não sei, a imagem do Ítalo tá travada pra mim, tá pro senhor também? Tudo bem, mas tá todo mundo te ouvindo, tá te vendo de boa. Mas eu tô ouvindo bem, Perfeito. Caetano se coloca como censurado após justiça o proibir de fazer showmício. Com o objetivo de arrecadar verba para as campanhas de Manuela Dávila e Guilherme Boulos, Caetano Veloso foi impedido pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul de realizar live para promover candidaturas dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e São Paulo. Pelas redes sociais, o artista reproduziu nesta segunda-feira vídeo que o coloca como vítima do Poder Judiciário, afirmando que foi censurado. O compositor baiano lamenta no Instagram o parecer tornado público no fim de semana pelo juiz Leandro Figueira Martins, da 171ª Zona Eleitoral de Porto Alegre. O magistrado proibiu a transmissão online que seria estrelada por Caetano para arrecadar o dinheiro que seria doado para ajudar a campanha eleitoral dos dois políticos. Trecho do vídeo mostra o cantor assegurando que a live estaria de acordo com as regras determinadas pelo jogo democrático brasileiro. De acordo com Caetano, o Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, expressamente autoriza a realização de eventos para arrecadação de recursos para campanhas, fecha aspas. A live foi classificada como showmício virtual, quando a manifestação artística com o intuito de atrair a atenção do eleitorado em potencial. A ação é proibida no Brasil. Na postagem, o artista aparece com violão no colo, ao lado de Manuela e também de Boulos. O compositor avisou que recorrerá da decisão. Agora, me lembra o seguinte, né? Como um homem pode... como a máscara pode cair, né? Eu lembro de uns... aconteceu, deixa eu ouvir o Ítalo. Oi, vocês estão me ouvindo? O Ítalo tá ao vivo, Seu Sepúlveda. Mas eu deixei de ouvir. Bom, enfim, é curioso, né, a maneira como o Caetano Veloso ele mudou de posição, né, aparentemente mudou de posição, melhor dizendo, né, porque há uns anos atrás, eu lembro dele participando do programa Altas Horas, em que ele comentava, falava o seguinte, falava assim, olha, a ditadura brasileira, né, ele chamava de ditadura, né, a ditadura brasileira foi de direita, né, e tinha aqueles que lutavam pela democracia durante o regime militar. Só que tinham aqueles que queriam, na verdade, colocar uma outra ditadura, uma ditadura de esquerda no poder. Ele comentou, o Caetano Veloso comentou, na frente da Manuela Dávila, hein? E ele dizendo o seguinte, assim, olha, eu fui perseguido, tal, aquela coisa toda, tal, mas sinceramente tem muita gente da esquerda que considera a democracia uma formalidade burguesa. E quando isso acontece, quando eu vejo uma coisa dessa, eu me sinto um liberal inglês. Ele falando. Eu me sinto um liberal inglês, né? Então, bom, de liberal inglês para auxiliar dois partidos, né? Um partido que apoia a Coreia do Norte e um outro partido que apoia o Maduro, né? Foi um abismo, foi um tobogã intenso aí, né? Alan, não sei se você está me ouvindo agora, Alan, Seu Sepúlveda? Eles não me ouvem, não sei por que acontece, nem o Seu Sepúlveda, nem o
nem o Alan estão conseguindo me ouvir, né? Mas é isso, né? Nós vemos essa situação aí, infelizmente, né, aparecendo aí. Eu sinceramente teria que comentar, pedir que algum jurista Não sei o que acontece, comentasse. tipo, né? Eu acho que ele tá ouvindo a gente, nós não conseguimos ouvir. Vocês estão. E agora? Como é que eu faço, né? Os dois estão falando ali e a gente tá conseguindo ouvir. Né? Pessoal que está assistindo no chat aí, dê um feedback aí se vocês conseguem ouvir. O pessoal nos escuta. Nós não escutamos o Ítalo. O Alan e o. Todos conseguem nos escutar lá. Bom, voltando. Os dois saíram aqui agora, vamos ver se vocês conseguem voltar. Aqui tá girando ainda, né? Não tem mais o que fazer. Agora eu vou fazer o seguinte, então eu vou chamar rapidinho aqui os comerciais rapidinho e a gente vai resolver isso daí. Bota os comerciais.
É isso aí, pessoal. Nós enverga, mas não quebra. Nós capota, mas não brega. Estamos aqui com o Terça Livre. Não vai parar. Podem tentar, pode derrubar nossa transmissão, pode derrubar a energia daqui. A gente não para. Infelizmente, né, o Alan dos Santos e o Cícero Pucci vai dar uma saída. A gente está resolvendo aqui o bug que deu no sistema de transmissão que liga eles até nós, né? A gente ouve eles, né? Nós os ouvimos. Vocês podem me ouvir também, vocês podem ouvi-los, né? Mas eles não me ouvem. Não sei porquê, só a mim. Eles se ouvem, inclusive, mas eles não me ouvem, né? Então a gente vai conduzir aqui o restante do nosso programa sem os dois, mas eu estou muito bem acompanhado aqui na nossa bancada, aqui direto de Brasília, Nicolas Ferreira. Bom dia, Nicolas, como é que vai? Bom dia, Ítalo, bom dia a todo mundo aí que está participando. Como você falou, nosso trupica, mas não cai, né? Vambora. É isso aí. Bom, vamos começar, vamos comentar então essa notícia aqui, né? Você tá surpreso? O Caetano Veloso, né? O sujeito que se dizia um liberal inglês, né? Agora apoiando uma candidata de um partido que apoia a Coreia do Norte. Sim. E o outro que apoia a ditadura do Maduro, né? Que coisa, né, velho? Não, e ainda se diz censurado, né? Se diz censurado, tadinho, né? Não pode fazer show. O dó. Tá podendo fazer showmício lá em BH? Não pode, né? Não pode. Não pode, né? Depende, né? Se for, por exemplo, Caetano Veloso, se for Racionais, alguém assim pode. Aí você cria um fato político, aí você fica um fato social, né? As pessoas se comovem com isso, né? Aí vai lá um juizinho ali que quer posar de bom moço, né? Exato. Aqui, ó. Pô, a Ludmilla fez até, né, música, né, em apologia às drogas, né? Por que não poderia fazer um showmício, né? Pois é. Enfim, essa história do showmício aí, durante muitos anos, né, os políticos usavam esse show. É a cesta básica, né? Aquela coisa assim. Sim. Pega um cantor famoso aí, lota o negócio. Aí o cantor vai lá e faz um jabá pro político e tal, não sei o quê. Ele converte ali, se ele converter 10% dos votos que tem ali, já tá bom demais, né? Demais. O cara já consegue se fazer politicamente ali só naquele showmício só, né? O que caracterizaria, né, abuso de poder econômico, né? A ideia por trás da proibição eu entendo, né? Sim. A ideia por trás da proibição eu entendo. Mas o Caetano Veloso ele tem que entender isso também, né? Assim, olha, se o cara, por mais que você esteja fazendo, você pode fazer o evento para arrecadação de recurso para a campanha, né? Tá aqui, ó, expressamente autoriza a realização de eventos para arrecadação de recursos para a campanha. O problema é que no evento para arrecadação de recursos para a campanha não pode ter um show, cacete. Sim. Não pode ter o Caetano Veloso Exatamente. Cantando, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Não pode ter o Caetano Veloso, não pode ter show, simplesmente assim, não pode ter uma coisa, não pode no evento algo que atraia o público que não seja a pauta política. Sim. Né? Porque senão você acaba maculando. Bom, vamos continuar aqui, vamos comentar aqui. Como é que tá o Belo Horizonte, meu velho? Quente. Mas no âmbito da política tá quente também, vou falar pra você, viu, Ito? O pessoal de BH aí, né, que tá ouvindo a gente, realmente tá complicado. Infelizmente, a gente teve um recorde, a gente entrou pro Guinness, cara. Né, a cidade mais trancada durante todo o mundo aí. Agora a gente tem um prefeito, né, o nosso prefeito Calil, né, que seja como prefeito, ele é um ótimo presidente do Galo. E ele trancou a cidade, né, não ouviu os comerciantes, não ouviu os empreendedores. Pra vocês terem ideia, né, muita gente não sabe dessa pauta, mas teve um evento lá em BH chamado Coroação da Nossa Senhora dos Travestis. Nossa. E teve um contrato, né? E aí, por pressão de uma pessoa, né, da comunidade cristã, acabou-se por cancelar, né? O Calil cancelou esse evento, mas como já tinha um contrato, o cachê foi pago, ou seja, o pessoal foi pago coroação, né? E da Nossa Senhora dos Travestis foi pago com o seu dinheiro dos Belo Horizontinos. Ele também, inclusive, né, tem um lugar lá em BH que chama Oiapoque, o pessoal chama Shopping do Chinês, por mais, né, que tem lá diversos comerciantes, diversas pessoas lá dentro, né, obviamente honestos que trabalham, né, ele teve uma medida muito mais política, né, muito mais seletiva do que técnica, né, deixando lá o Oiapoque aberto, enquanto os outros shoppings, né, populares estavam fechados. Então assim, né,
Coronavírus, ele olhava o Oiapoque e falou, não, aqui é high society demais. Aqui não dá. Eu não tenho dinheiro pra circular aqui. Isso, aí ele, não, de boa. Aí nos shoppings, né, que eram mais os shoppings comerciais, BH Shopping, tudo, aí ele já ativava o modo coronavírus e entrava. Então, infelizmente, a BH tá uma situação complicadíssima. A gente vai ter as eleições lá agora, né, prefeito e vereadores. E, inclusive, só contar um breve caso aqui, Ítalo, se você me permite. Claro, lá. Lá em BH existe um centro da referência da juventude. O que é centro da referência da juventude? É um espaço público criado para poder, poxa, jovens, né? Por mais que o pessoal acredite que eu tenha 12 anos, tá? O Bolsonaro falou que eu tenho 12, mas eu tenho 24 anos. E, pô, obrigado. Não, pô, aí não, pô. Não, eu não sou o cara, velho. Obrigado pelo café aí. Aí olha só o que os caras fizeram, galera. Esse aqui é o Anderson, tá? Ó, eu movimento aqui, ó, gays com o Bolsonaro aqui, ó, tá? Mas eu sou hétero, ok? Só pra deixar claro aí. Obrigado, meu Anderson, por zoar aqui o Terça Livre. Tamo junto. Continuando aqui agora a nossa pauta, né? Continuando aqui o assunto sério. O CRJ, né? O Centro da Referência da Juventude lá de BH, foi um espaço criado, né? Misto entre a Prefeitura e o Estado para poder receber os jovens. Nisso, eu fiz lá um grupo de estudo lá dentro, chamado Ciclo de Estudo Conservador, para poder falar sobre história e tudo, conservadorismo, e falei, olha, meu nome é Nicolas, quero falar sobre história. E aí eles falaram assim, ok, pode fazer lá, tá tranquilo. Daí eu gravei um vídeo lá dentro mostrando um evento que aconteceu lá dentro, chamado Cyber Siririca, tá? É isso mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Não tem como esconder isso. Ó, senhor. Cyber Siririca. De minha curiosidade de entender o que é isso. E aí o que aconteceu? Fiz isso, pô, divulguei, o Eduardo Bolsonaro compartilhou, um monte de gente compartilhou. E aí depois quando eu fui renovar, porque tinha um contrato, uma concessão, eles falaram, olha, não vai dar, sabe, não vai dar. Ou seja, o ambiente é completamente hostil pro conservador. Então assim, se você não se veste, né, como o Caetano Veloso, você não entra lá dentro. E essa é a dificuldade que a gente está enfrentando, principalmente lá em BH. Não só BH, eu tenho certeza que no Brasil inteiro, sim, a esquerda, né, retoma esses lugares aí. Então a gente está, poxa, fazendo um trabalho, né, lá em BH para mudar, né, aí essa prefeitura. O candidato lá, inclusive, do Bolsonaro é o Bruno Engler, né? E também, né, tô também saindo lá como candidato também lá em BH também. Perfeitamente. Mas como é que tá como é que tá a corrida eleitoral lá pra prefeitura? Tá acirrada, né? O Bruno, ele, né, tá desenvolvendo lá um trabalho e tá crescendo agora nas pesquisas, né? Eu não acredito nas pesquisas feitas, porque se fosse pelas pesquisas que foram feitas anteriormente, a Dilma era para ser, né, a nossa senadora, o Pimentel era para ser o nosso governador, ou seja, né, eu de fato não acredito nas pesquisas eleitorais, principalmente, né, feitas por esses institutos. Então a gente tá numa correria muito grande, né? O Bruno tá correndo aí bastante para poder trazer algo diferente, né, para BH. O pessoal sofreu demais, Ítalo, foram mais de 12 mil negócios em Belo Horizonte fechados. 12 mil. E assim, é algo muito sério, porque acaba que, poxa, né, o Calil deu uma de paizão de BH, não, vou proteger e tudo, você e tal. E aí acabou que, né, ele quebra sua perna e depois te dá a muleta, né? Agora ele chega falando, não, vamos cuidar, né, aqui das pessoas de Belo Horizonte. E na verdade é uma mentira, né? Na verdade ele quebrou as famílias, né? Ele quebrou esse comércio. Não teve nenhum planejamento, nenhuma previsão de volta. Porque o que você tem que fazer, né, como prefeito, como governante que seja, é no mínimo dar uma previsão. Falar ao pessoal de eventos, ao pessoal de motoristas de vans, as escolas. E olha só que engraçado. Zona lá em BH ficou aberta. Ou seja, você pode ir pra zona, né? Você pode ir pra um parquinho, por exemplo, brincar com seu filho brincar com um coleguinha dele, mas ele não pode ir pra escola com esse mesmo coleguinha. Isso não faz sentido, cara. Então assim, a criança vai ter contato independentemente. Você pode ter uma volta do comércio de forma segura, de forma responsável, mas não de uma forma histérica, como foi feito no Brasil inteiro, né? Eu tenho certeza que no Brasil inteiro foi dessa forma histérica, né? Sem dúvida. E lembrando que quando a gente tá falando de Belo Horizonte, são 2,5 milhões de habitantes, sim, né? 12 mil negócios fechados é muita absurdo, coisa, muita coisa, né? Porque são mais de um pai de família provavelmente por negócio, né? Aí leva toda é o efeito dominó, uhum, né? Afeta a região, né? Claro. Afeta a região, né? Porque muita gente depende, né? Não mora em Belo Horizonte, mas sim, vai para Belo Horizonte para trabalhar, etc. Isso me lembra o seguinte, né? Cadê aqui a pauta do aqui? Olha só, vou ler uma notícia aqui pra gente poder comentar.
Mandei. Parem de usar lockdowns como arma principal para o Covid, apela diretor da OMS. Olha, quem Nada diria. como um dia após o outro, não é verdade? Absurdo, Medidas cara. extremas de confinamento e lockdown não vão vencer a guerra contra o coronavírus, que deve se estender por um período ainda razoável de tempo. Eu achava que a minha ex era bipolar, mas o OMS, meu amigo, tá ó, muito pior. Você tá doido. O alerta foi dado o alerta foi dado nessa segunda-feira, dia 12, pelo diretor da Organização Mundial de Saúde para o Covid-19, David Nabarro, em entrevista à revista britânica The Spectator. Abre aspas. Apelo para que os... chorem de ouvir isso. Apelo para os líderes mundiais, parem de usar lockdown como ferramenta principal. Desenvolvam sistemas melhores. Trabalhem juntos. Aprendam juntos. E lembrem, os lockdowns têm uma consequência que jamais deve ser subestimada, que é fazer os pobres terrivelmente mais pobres ainda. Fecha aspas. Só faltou dizer Bolsonaro 2022. Em entrevista, Nabarro disse que o único momento em que um lockdown se justifica é quando se precisa ganhar tempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar os recursos e proteger profissionais de saúde exaustos. Abre aspas. Mas, em larga escala, é melhor não fazer. Veja o que aconteceu com a indústria do turismo do Caribe ou no Pacífico, porque as pessoas não estão saindo em férias. Veja o que está acontecendo com os pequenos agricultores em todo o mundo, porque seus mercados foram prejudicados. Veja o que tem acontecido com os níveis de pobreza. É possível que o nível de pobreza no mundo dobre no ano que vem. Podemos acabar tendo pelo menos o dobro de desnutrição, porque as crianças não estão recebendo merenda escolar e seus pais, de famílias pobres, não conseguem comprar. É algo terrível, uma catástrofe global, na verdade, fecha aspas. Em vez disso, aconselhou Nabarro, todos precisam ser rigorosos em relação à distância social, ao uso de máscara, a medidas de higiene e auto-isolamento, quando estiverem doentes, para proteger as pessoas mais vulneráveis. Bom, lógico que ele ia falar da máscara, né? Mas a água bate na bunda, né? Quem diria, né, que trancar todo mundo dentro de casa iria gerar um colapso, né, na economia, pessoas não conseguindo produzir, pessoas não conseguindo comprar. É óbvio, né, algo que a gente tem avisado desde o começo. Uma coisa que eu sempre falei, Ítalo, pro pessoal que todo mundo tá ouvindo, eu nunca subestimei o vírus, no sentido de fato, poxa, né, né, pessoas morrerem por causa do vírus, etc. Mas, obviamente, você precisa, né, ter uma preocupação com relação à economia, e a economia não é antagônica à vida. Cara, eu recebo mensagens diariamente de mães, de pais desesperados, falando, olha, perdi o meu sustento, não sei o que fazer, né? Eu sou motorista de van, né, escolar, fui demitido do meu emprego. Você falou aí um dado aí importante com relação à fome, né? São milhões de crianças, né, de pessoas que vão ter agora, né, desnutrição por conta de comida. Ou é óbvio, se não tem quem produza, né, se não tem quem faça ali a mão de obra, não vai chegar alimento para essas pessoas, obviamente, e perde a questão monetária e tudo. Então, assim, algo que a gente já tem avisado há muito tempo. E, assim, onde estão as pessoas agora? Né, o que é o Átila Marinho, o Átila Marinho, tem o grande Átila Marinho agora, né? Tem a dizer sobre essa, né, essa comunicação aí da OMS, o que todos esses governantes que ficaram, né, posando de fica em casa, fazendo propagandinha, né, a Globo, né? Eu fiz, né, um mini documentáriozinho sobre a hipocrisia do Fica em Casa da Globo, né? Aí tá lá, Marcelo Adnet, vários outros. Fica em casa, seja criativo na janta, brinque com seus filhos. Poxa, olha a realidade das pessoas, né, de baixo. Eu nasci na cabana, né, cabana do Pai Tomás, uma favela gigantesca lá em Belo Horizonte. Sabe, você pergunta às pessoas no dia a dia, elas falam, olha, dá pra poder ficar em casa sem trabalhar? A pessoa vai falar, não dá. Poxa, tá dando pra sustentar aí, ficar em casa trancado? Não dá. Então, assim, eles perderam, cara, o contato com a realidade. Isso era uma coisa óbvia. O Alan falou aqui no primeiro bloco com relação à razão humana. As pessoas perdem a razão humana. Você não precisa ser nenhum gênio para poder saber que não dá para sustentar ficando em casa. Se você tem uma casa do tamanho do Gustavo Lima, show de bola. Até dá. Mas tirando isso, é impossível, cara.
É insustentável. Não, se você tem uma casa do tamanho do Gustavo Lima, você tem recursos para você conseguir ir abastecendo esta casa, né, de coisas, Exato. né? Porque É o Olimpo, cara. A Vera Magalhães, né, com seu vinhozinho, os seus queijinhos, seus quarentena em si. Você, minha filha, pra senhora que é uma datilógrafa mais bem paga do Brasil, né? É muito fácil falar um negócio desse. Sim. Né? O problema é que até essas pessoas não entendem. Isso aí, gente, isso aí é falta de contato com a realidade, de fato, né? Sim. Porque essa pessoa não entende de onde vem o queijo que ela come, o salamezinho que tá comendo, entendeu? O vinhozinho lá que ela tá... O leite, ela acha que vem do saquinho. O leite vem, acho que vem de saquinho, justamente, né? Não é possível. Agora, vamos lá. Nicolas, você tá concorrendo à vaga de vereador por Belo Horizonte. Sim, por né? BH. Quantos vereadores tem lá em Belo Horizonte? 41. 41 vereadores. Quantos assessores cada um pode ter, mais ou menos? 17. 17? Você pretende empregar todos? Olha, eu sou da seguinte linha, né? De que em uma guerra, você economizar munição, né, é errado, obviamente. Você tem que ter um respeito com o dinheiro público, obviamente, claro. Colocar pessoas técnicas, pessoas capacitadas para poder ocupar aqueles cargos ali. Nós tivemos uma mudança, sabe, de mentalidade. Inclusive eu vi isso na nossa base, né, com relação a isso. Porque muitos partidos, pessoal, sendo muito sincero aqui, muitos partidos, eles levantam a bandeira, e a única bandeira também, né, como por exemplo o Novo, eu economizei para pororô, e beleza, para onde que esse dinheiro tá indo? Esse dinheiro tá sendo investido em algum lugar, você tá conseguindo aplicar ele em outro? Caso contrário, isso é pura demagogia. Pura demagogia. Numa guerra você não economiza bala, meu amigo. Numa guerra você vai poxa, eu vou combater tal inimigo. Você vai ir portado, você vai meter bala. É isso que tem que ser feito. Então eu vejo que eu pretendo, né, obviamente, colocar pessoas capacitadas, pessoas técnicas e tudo, e ver de fato aquilo que é possível ser feito, né? Ver se não for necessário colocar lá o máximo, não colocarei. Mas se for conseguir fazer um ótimo trabalho com 7 pessoas, serão 7 pessoas. Conseguir com 5, show. Conseguir com 10, ótimo. Mas essa é a linha que a gente tem que seguir. Não posso ser demagogo, sabe? Como vários políticos, vários partidos aí que vocês sabem muito bem, de ficar nessa demagogia de não me toque, a única coisa que eles fazem é isso, ficar economizando dinheiro para voltando pro Estado. Não, de fato, né? Uma coisa que a gente tem batido muito na tecla aqui no Terça Livre é justamente isso. O quantas pessoas, existe muita demagogia nisso e uma certa dose de burrice também, se me permite, tá? Claro. Imagina, o cara é eleito, né, parlamentar, ele tem direito aos seus assessores. Aquilo ali é verba do parlamento. Se ele não usa aquilo, volta para ser redistribuído. Exato. Ou seja, vai ser redistribuído com quem? Com o partido de esquerda. Né? Aí você tem um monte de munição, poderia estar usando para estar dando tiro no candidato a vereador fala que vai dar tiro em opositores. Folha de São Paulo. Uma analogia. Alô, Isso. Patrícia Campos Melo. Alô. Analogia. Falando aí com vocês. Então, assim, fazendo uma analogia aqui, né? Você poderia estar usando sua munição para poder meter bala na oposição, mas não. Né? Você, ao invés disso, você pega essa munição, redistribui com todo mundo para poder, inclusive, usar a mesma munição para poder te dar tiro. Então eu vejo que isso igual você falou, é uma pitada bem grande aí de burrice, uma demagogia enorme com relação a isso, porque de fato você vai perceber o seguinte: a esquerda ela conhece muito bem o sistema, então ela sabe onde direcionar a grana, por exemplo. Então o que acontece? Você vai ver que diversos setores da sociedade, principalmente a de cultura, a área social, a direita ainda está muito defasada nisso. E para a população as pessoas acham o seguinte: socialismo. Então quem é do social é da esquerda, obviamente, né? Quem vai fazer lá um trabalho na favela é o cara de esquerda, né? É o cara com aquelas blusas meio de, sei lá, de Shangri-La, aquelas coisas meio indiano e tal. Aquilo dali é esquerda, e eles são do povo. Pelo contrário, né? Você chegar, por exemplo, dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, ensinar conceitos, né, de empreendedorismo, ensinar conceitos de educação financeira, isso é dar condição pro pobre sair dali, né, pra pessoa carente, né, de conhecimento, sair dali e conseguir desenvolver a sua vida. Não é ficar ali, porque todo mundo acha, é pra esquerda. A favela, as pessoas, né, de baixa renda se resumem ao seguinte: resumem a propaganda comercial de comunidade, que é o quê? É um cara rodopiando, um outro grafitando, sacou? E um cara fazendo rap. A favela pra eles é isso, mas mentira. Né, na favela, né, um bom dia pra você aí. A favela é tráfico, a favela é prostituição, a favela é um monte de problemas. E um monte de gente lá que fica querendo dormir enquanto tá rolando baile funk.
Então é uma demagogia absurda. Aí o que você pode fazer? Utilizar uma grana que é do Estado, que é do próprio povo, para poder beneficiar o próprio povo. Chegar e falar, olha, vamos desenvolver aqui um trabalho social, vamos chamar aqui um palestrante, um cara bacana de empreendedorismo, sacou? Então tem que parar, cara, com essa mentalidade ruim de que, poxa, primeiro, né, o social é da esquerda e de que o dinheiro não pode ser revertido, né? O parlamentar não pode utilizar esse dinheiro para poder investir nas próprias pessoas, né? Perfeitamente. Agora, você falou aqui sobre uma pauta econômica, né? Uhum. O que um vereador pode fazer pelas pautas morais do conservadorismo? O que um vereador tem realmente... A questão sobre aborto... Sei que o vereador não pode, sim, pode legislar sobre isso, né? Mas há algo que o vereador possa fazer e o quê? Pode. O que acontece? Primeiro, né, a função, né, do vereador. Muita gente acha que é a cesta básica e tal, pagar... como é que fala? Camisa, né, de time pra galera, mas não, né? São duas funções principais. Asfaltar a rua, Asfaltar a rua, são duas, ou se não é do bairro, né? O barreirista, né? Não ele é do meu bairro, não tem disso não. O vereador é do município inteiro. São duas funções principais. A primeira é o quê? Fiscalizar e legislar, né? Fiscalizar o prefeito, secretarias e legislar, né? Propor projetos de lei. No âmbito dos valores morais, do conservadorismo, o vereador ele tem uma competência muito escusa, né? Então, muitos vereadores, obviamente, eu inclusive falo isso, né? Que eu sou contrário ao aborto, né? De todas as formas, sou a favor da vida, né? Luto, obviamente, contra a ideologia de gênero, mas não é de competência do município isso. Isso, de fato, é competência federal e algumas coisas sobram para o âmbito estadual. Agora, a esquerda ela é muito volátil e muito esperta. Então ela não vai colocar um projeto de lei, por exemplo, sobre ideologia de gênero. Mas ela vai tentar colocar no plano municipal ali de educação sexual, Ítalo. Então essas coisas a gente consegue barrar. Então no âmbito, por exemplo, do conservadorismo, né, que trata, obviamente, ser contrário à ideologia de gênero, que está destruindo, né, não só a inocência das nossas crianças, mas como também a identidade delas, que é o maior fator, maior perigo da ideologia de gênero, você percebe que eles fazem isso com outras pautas. Então o plano diretor lá em BH, por exemplo, destruiu a construção civil de BH, vai destruir a construção civil de BH. E qual que é a mentalidade? De reutilizar os locais para poder colocar as pessoas. Então, assim, essas pautas, né, são bem veladas, Ítalo. Mas dá pra gente travá-las, né? Tanto no âmbito, talvez, ali de educação sexual, que traria ali, com certeza, meu corpo, minhas regras, né? Talvez para uma sala de alunos ali, né, para um professor ali falar a respeito, por exemplo, do Paulo Freire, etc. Então a gente consegue ir travando esse tipo de coisa, obviamente, dentro da Câmara, no seu respectivo competência. Perfeitamente, né? Porque as pessoas têm que entender, muita gente... Nosso público já está bem instruído a respeito disso, né? Sim. A importância da base para que a gente tenha, por exemplo, um 2022 melhor do que a gente teve em 2018, né? Bom, pessoal, antes da gente finalizar aqui, a gente vai fazer um boletim um pouco mais curto hoje, né? Porque nós perdemos aí nossos comentaristas, né? Eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Põe na tela pra gente fazer favor, aquela vaquinha, tá? A gente tá falando muito aqui de recursos, né? Então é importante a gente também falar desse tipo de iniciativa, tá? Eu tô ajudando a promover esse projeto aí, né? Que é o projeto da Casa Jesus Menino. Desce ali pra gente poder ler direitinho. Deixa eu até abrir aqui pra mim também. Vou conseguir ler. Aí. Isso. A comunidade Jesus Menino é uma grande família que dá amor e carinho para aqueles que foram abandonados por alguma deficiência ou por tentativa de aborto. Hoje temos 42 filhos especiais adotados que necessitam de cuidados especiais para que possamos dar a todos os nossos filhos uma boa qualidade de vida. Precisamos da sua ajuda para mantermos a sustentabilidade da comunidade. Atualmente temos um custo mensal de R$27 mil somente com questões relacionadas a tratamentos médicos dos acolhidos. Nos ajude a defender e acolher a vida. Toda vida é um dom de Deus. Mostra só pra gente o quanto é que já tem o valor, já foi arrecadado, só pra gente ter ideia do progresso que a gente já conseguiu. Ali, ó. Da meta de R$27 mil, nós já conseguimos praticamente 18 mil. Praticamente 18 mil. Desde sexta-feira, de sexta-feira pra cá, tá? Então, volta aqui pra mim a câmera, por favor.
Então, o que, que é a comunidade Jesus Menino? A comunidade Jesus Menino, ela é encabeçada por um homem que eu conheci aqui, né, o Tônio de Mello. Tive o prazer, o privilégio de ter conhecido ele. O Tônio, ele adota, viu, Nicolas? Ele adota crianças que há já 30 anos já, né? Então alguns já são até adultos hoje. Crianças cuja mãe tentou abortar e a criança nasceu viva. E essas crianças tiveram sequelas. Então a maioria são cegos ou cadeirantes, alguns têm paralisia cerebral, né? Todos eles têm algum tipo de condição aí, seja algum tipo de cuidado especial. Para cuidar dessas 42 pessoas, né? Alguns crianças, outros já mais crescidos, dá uma conta de R$27 mil por mês só de plano de saúde. Só de plano de saúde. Né? Então, o que eu me propus a fazer? O Tônio veio aqui, conversou com a gente, né? Eu conheci um dos filhos adotivos dele, né? Que é cantor hoje em dia, né? Já consegue já ter sua renda, enfim, né? Não enxerga, né? Também não lê nem escreve braille, mas tem a memória auditiva dele é perfeita, né? Então ele decora todas as músicas. E eu me propus para ele o seguinte: eu vou todo mês eu vou ajudá-lo, né, a fazer essa divulgação aí e divulgar o projeto dele, a comunidade dele, espero que vocês contribuam aí pra gente bater essa meta. Sei que a gente vai conseguir, ainda hoje a gente vai conseguir, porque já batemos aí mais da metade do valor, tá certo? Então, pessoal, o link da vaquinha tá aqui embaixo na descrição. Eu peço encarecidamente que você que tá nos assistindo, que você pare de doar, não doe no Superchat, né? Faça a contribuição com a comunidade Jesus Menino, tá? Hoje você não vou pedir para você fazerem contribuições com a gente, faça a contribuição com a comunidade Jesus Menino, tá bom? Ítalo, primeiro, né, obviamente, excelente iniciativa. Eu conheço um pessoal da Brazilian for Life, que é um pessoal que trabalha com pessoas que foram frutos, né, de aborto em caso de estupro também, que foram tentativa, né, ali de aborto, essa pessoa conseguiu sobreviver e eles tratam essas pessoas lá nos Estados Unidos. A Iná é uma das coordenadoras. E eu vi uma história, cara, assim, bacana, até mesmo vocês se comoverem e entender, né, a importância da vida de uma menina que ela, desde sempre, ela soube que ela foi adotada, mas quando ela chegou mais ou menos a uns 15 anos de idade, ela começou a militar, ela era contra o aborto, mas começou a militar pelo aborto em caso de estupro. E aí os pais chamaram ela e falaram: olha, você foi adotado e tudo porque você é fruto de um estupro. E ela não sabia. Ou seja, ela estava militando para poder matar ela. No final das contas. Então a vida ela é algo muito precioso. A gente não pode de fato relativizar em nenhum caso, sabe? Eu vejo que as pessoas colocam, obviamente que é polêmico, obviamente que não é algo simples de ser tratado, né? Eu não reduzo isso a ser algo simples do tipo, só doa. Não, é algo que dói mesmo pra mãe, pra criança que tá ali, né? Tem toda uma vida, mas de qualquer maneira um inocente sempre vai estar sempre vai morrer em caso de aborto. Então, assim, casos, né, como esse aí, pessoas que querem ajudar, pessoas que querem tratar, eu peço, né, que realmente façam isso. É engraçado porque a turma, né, por exemplo, das feministas, né, que diz se preocupar com a mulher e tudo. Engraçado, Ítalo, eu nunca vi uma creche da Simone de Beauvoir. Eu nunca vi um hospital da Margaret Sanger. Eu nunca vi o sopão das feministas entregando, sabe, à noite, né, lá pros moradores de rua. Engraçado isso, né? Eu nunca vi a Frida Kahlo, né, ou se não nenhum movimento da Frida Kahlo, falando, né, uma palavra de paz para prisioneiro, né, dentro de cadeia. Ou seja, quando a bomba estoura, quem faz isso são os cristãos, quem faz isso são os conservadores, no final das contas, né? A esquerda, ela é mestre em fazer você explodir a bomba, mas quando tudo explode, você fica sozinho. Então, poxa, exemplos como esse aí, a gente tem mesmo que investir, tem mesmo que tirar uma grana. Pô, tira aí um açaí que você comer aí num dia, R$10, R$12, talvez põe um acréscimo, né, dá uns 15, e aí você vai conseguir, né, ajudar uma causa tão boa como essa. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, infelizmente a gente perdeu o superchat da primeira parte da live, né? Enfim, não vamos conseguir ler, mas eu vou ler aqui, tem algumas contribuições aqui. Vou ler aqui durante as contribuições que vocês fizeram depois que a gente voltou, né, da queda. O Arley de Castro Santos: Nicolas, meu candidato, estamos juntos para BH melhor. Boa, é isso tamo aí. Junto.
Hércules Dorleto, Nicolas, existe uma ação coletiva contra o Nossa senhora, agora fodeu tudo. Caraca, mano. Que... Caramba, não, aqui não caiu não. Caiu não. Será que não? Eita. Bom, vamos lá. Vambora. Será que não tá? Aqui tá tudo escuro. Galera, só falar de esquerda, só falar de feminista, ó. Pois é, olha só. Que olha rola a isso aqui, tá situação. vendo? Sai, espírito de Frida Kahlo. Sai desse terça livre. Então vamos aqui, ó. Terça livre agora no escurinho. No escurinho. Caiu não. Caiu não. Caiu não? Caiu não, tá aqui ainda. Tá bom então, pessoal. Pessoal, um abraço pra vocês. A gente vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.